Opa! Estamos ao vivo, é? Ao vivo. Ao vivo e a cores. Esperar um tempinho aí o pessoal vai entrando. Mas excelente, excelente que nós estamos ao vivo, porque até para contextualizar, e esse vídeo depois a gente vai ficar gravado, então só para o pessoal que não consegui pegar desde o início, aí eu vou dar uma contextualizada, porque eu e o MH, a gente faz reuniões semanais aí, quase que diárias, dos conteúdos que nós gravamos e pretendemos gravar no decorrer da semana, né? E hoje, dia 2/1/2025, nós estávamos numa dessas reuniões e o MH contou a história que aconteceu com ele ontem, que é a história do gargalo, que é essa a, a necessidade hoje, é por isso que nós estamos aqui para falar sobre gargalo, mas que aconteceu com ele ontem, no dia 1º de janeiro de 2025, e aí a gente conversando, eu falei, pô, MH, mas eu acho que, cara, bora abrir uma live aí, vamos falar desse assunto. Pô, mas a gente nem se preparou, não. É exatamente isso. É exatamente isso. Vamos falar desse assunto, vamos falar de gargalo e conte para nós o que aconteceu, e aí a gente vai sentir o gargalo na prática. Mas eu, basicamente, assim, eu vou dar uma introdução aqui, que o MH ontem estava voltando de Guaratuba, e existe a cidade de Guaratuba e a cidade de Caiobá, e tem um ferry boat aí que faz com que as pessoas consigam ir de uma cidade para outra. E no meio do ferry boat, o MH, como cérebro da Executive, como gestor dos 3 princípios básicos que a gente criou como parte da Executive, ele olhou para tudo aquilo que estava acontecendo e falou, tá aqui, ó, é esse o exemplo que nós precisávamos, e é sobre isso que nós vamos falar. E para quem vem nos acompanhando, e para aqueles que são novos aqui também, quando a gente fala dos 3 princípios básicos, eu também vou dar um overview agora, um background, para que vocês entendam um pouquinho, e aí vocês vão fazer o link desse assunto de hoje com esses 3 princípios básicos de gestão que a Executive criou. Mas, basicamente, quando a gente está falando desses 3 princípios básicos de gestão, nós estamos falando da gestão do crescimento. Toda empresa tem que crescer para sobreviver, tá? E aí a gente fala muito do como fazer isso. A gestão de gargalo, né? Ou do poder limitante, porque para você crescer, você também tem que entender o seu negócio, entender os seus processos, para saber aonde que está o poder limitante, que seria o gargalo, e também a gestão financeira, a gestão do fluxo de caixa que a gente fala, que é algo que a gente bate muito no bom sentido, que faz parte do seu dia a dia e que você, empresário, tem que ter noção, sim, do que está acontecendo numa visão caixa, tá? Basicamente são esses os 3 princípios. E hoje, esse assunto que nós vamos falar, ele cabe muito para a gestão do gargalo, a gestão do poder limitante, que aconteceu com o MH na prática ontem, no dia 1º de janeiro de 2025. MH, a bola é sua, vai. Conta um pouquinho do que aconteceu ontem, e aí a gente vai começar a fazer o link com a gestão de gargalo, gestão do poder limitante. Beleza. Então, primeiro, feliz ano novo para todo mundo. Hoje é dia 2 de janeiro de 2025, 1h34 da tarde. E estamos aqui gravando o vídeo e trocando ideias sobre só os nerds mesmo da. Só os alucinados, só aqueles que têm paixão por isso. Mas aí, e para quem está vendo no YouTube, porque depois a gente vai gravar isso aqui e vai subir no YouTube. Então, no YouTube e no Instagram vai ficar gravado, mas a live está sendo publicada no Instagram. Enfim, aí aconteceu um negócio que nunca tinha acontecido. Todo mundo sabe que dia 1º é uma loucura, né? Nas praias e tal. Mas aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido.
aqui no litoral do Paraná, em São Paulo tem a Praia do Guaratu, tem 2 praias. A gente precisa pegar uma balsa para ir de uma para outra. E muitas vezes o pessoal que está do lado de lá pega a balsa para pegar a estrada. Uma das estradas é para cá. Então, dia primeiro fica aquela loucura. Mas o que aconteceu? Né? Então, você sai da balsa, e normalmente você sai da balsa e você já desembarca numa estrada. Certo? Uhum. O que aconteceu? Tinha um engarrafamento da estrada, típica de 1º de janeiro, final da tarde. Todo mundo voltando para suas cidades, principalmente ali para Curitiba. Só que a fila ela era tão grande, que pensa que você desemboca nessa praia e você anda 10 quilômetros até realmente chegar na estrada, que vai ser fila dupla e vai né, ter um pouco mais de liberdade, mais de fluxo. E nesse mês, no trânsito da cidade, entre os 10 quilômetros. Essa fila estava tão grande que ela estava atrapalhando o desembarque da balsa. Era um trânsito tão intenso, que quem chegava de balsa, a balsa não liberava o desembarque, porque não tinha para onde os carros irem. Tá? Certo. E o que aconteceu? Eu estava com a minha filha no carro, ela com dor de barriga, tadinha, e a gente estava numa 3ª balsa no meio do caminho, a balsa parada no meio do caminho, esperando 2 outras balsas desembarcarem, para depois elas poderem receber os carros que iam voltar para lá e liberar espaço para a nossa balsa poder atracar, e aí a gente esperar liberar o trânsito e aí sim desembarcar. Então você ficou literalmente não à deriva, mas parado no meio. A deriva. Parado na Bahia, no meio da balsa. No meio da Bahia, na balsa. Esperando as outras balsas saírem, mas as outras balsas não saíam porque os carros que estavam ali não podiam desembarcar. Aí aconteceu, as 2 balsas saíram e a nossa atracou e ficamos esperando ali porque não tinha para onde o nosso carro ir, né? Tava tudo travado. Até que passou um tempo, liberou um pouco o trânsito, liberou espaço ali para frente, e aí puderam desembarcar. Isso, em condições normais de temperatura e pressão, esse trajeto você levaria quanto tempo? Não, a balsa é 10 minutos, 15 minutos. Tá. 10, 15 minutos. A travessia da balsa, tá. A travessia da balsa. Ontem foi? Até a gente desembarcar, foi mais de 1 hora. Até a gente desembarcar, foi mais de 1 hora. Então a gente ficou 1 hora lá parado. Ótimo. E aí vem aquela perguntinha... Depois teve a fila, né? Depois teve a fila do trânsito normal, que levou mais meia hora para chegar onde eu precisava chegar. Coisa que esse trânsito que você levou meia hora era para fazer em quanto tempo? 3 minutos teria feito. Teria feito em 3 minutos. 3 a 5 minutos. Então, a travessia de balsa de 10 minutos foi para 1 hora e a travessia terra, vamos dizer, a estrada, que seria de 5 minutos, foi para 30 minutos. 30 para 35, Perfeito. E aí vem aquela pergunta básica. E o que isso tem a ver com a gestão de gargalo? Isso tem tudo a ver. Né? Tá. Porque bom, primeiro que aconteceu um gargalo ali, né? Houve um gargalo. Exato. A coisa entupiu de uma forma, tinha um gargalo, tudo bem, tinha um excesso de carros ali. Então vamos, só para a gente simplificar normalmente, sempre que quando eu tô na estrada, pensa que você está numa estrada de 2 mãos, né? Você está ali, aquela faixa extra, sabe aquela faixa extra, né? Você está ali naquela faixa extra, daí acaba a faixa extra, ou seja, funilou, voltou a ser 1 mão. Você tem carro demais ali, vai fazer fila, vai parar. Exato. Tá? Então, basicamente foi isso que aconteceu numa escala gigantesca, porque você tinha 1 mão indo e vários carros ainda
entrando para pegar a estrada e continuar. Então aquilo entupiu e travou. Tá? Mas aí o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando o seguinte, que a gente fala sempre dos 3 conceitos, dos 3 princípios, que é gestão do gargalo, a gestão do crescimento e a gestão do caixa. Perfeito. A gente nunca fala do tema central. O tema central. E por que a gente nunca fala? Porque nos falta o termo em português. E até lá atrás, quando eu trabalhava em outra consultoria, o meu chefe, ele simplesmente aportuguesou a palavra, né? Mas a palavra em inglês é throughput. E aí, o chefe, ele aportuguesou. Ele era estrangeiro também. Mas ele chamava de throughput. T-R-U-P-U-T. Throughput. Porque não existe essa palavra. E o que é essa palavra? O que significa isso? Ele é quanto o sistema consegue produzir. Processar, produzir. Então, e não quanto ele consegue, mas quanto ele de fato produziu e processou. Qual foi o throughput daquele sistema? A gente faz aqui assim, acho que foi até semana passada que a gente fez um vídeo e ele falou, você segue conceito de finanças cegamente? Então, daí já falou sobre margem de contribuição, e margem de contribuição, na verdade, a gente chama de ganho, só para quebrar um pouco essa linguagem. O ganho, na verdade, é o throughput. É quanto que o sistema produziu em caixa. Em grama. E aí, nesse exemplo, é o quanto que fluía o trânsito ali. Quanto passava de carro por minuto, por segundo, enfim, por hora. Exato. E aí, a ideia, porque isso que a gente precisa pensar. Porque vamos trazer agora para a empresa e vamos pensar numa linha de produção, que é sempre o exemplo mais fácil, mas lembrando que você pode aplicar em qualquer tipo de negócio. O trabalho, o serviço, ele não está completo até que tudo seja processado. Perfeito. É essa mentalidade que a gente tem que ter. Então, não adianta se digamos que um carro vai lá pelo acostamento e ele furou a fila e foi lá embora, tal, não sei o quê, e ele fez esse trajeto que eu fiz de 1h30, ele fez em 10 minutos. E digamos que eu tenha feito em 1h30. Foi o que eu fiz. Mas digamos que tenha gente que tenha feito em 2h30, por uma questão ou outra. Né? Eu inclusive, cortei um caminho por dentro de uma prainha, que se chama prainha. Cortei o caminho ali pela prainha e fui mais rápido. E levei 30, 35 minutos. Isso é prejudicial para quem não cortou o caminho, porque você tem um monte de gente furando fila, basicamente, né? Exato. E essas pessoas que não cortaram o caminho, elas vão atrasando mais. Então, deve ter levado bem mais tempo. Aí, o que acontece? Uma pessoa fez em 10 minutos, outra fez em 2h30. Mas o serviço não está completo até que todos tenham completado. Então, não interessa se um fez em 10... Essa média não interessa. O interessa é que você quer dar vazão para todos. Você não pode ter um que faz em 2h30. Todos têm que fazer, né? Para você dar mais vazão. E no nosso dia a dia aqui de empresa e serviço e caixa, etc., é o giro. Você quer fazer girar. Então, esse é o conceito do throughput. E o que isso tem a ver com o gargalo para tua... Por que a gente fala tanto do gargalo? E não de throughput ou de ganho? A gente fala de gargalo. Porque é o gargalo que você vai endereçar. Resolver. Porque é ali que aí você vai dar mais vazão. Ali que você vai dar mais vazão para aumentar o seu giro e aumentar o seu throughput, o seu ganho. Essa margem de contribuição. É ali. E vai lá, desculpa. Vai lá. É isso.
Vamos lá. Não, e aí pegando esse exemplo de ontem, que a gente transformou em live hoje, aonde que estava o gargalo nesse caso? Tá? Aonde que estava aí o poder limitante? Ó, eu não vi, né? Eu não vi o que aconteceu lá para frente. Só que ele foi lá para frente. Eu não vi porque eu entrei antes. O meu destino não Tá. era o final. A fila foi embora. Tá? Só que era alguma coisa lá. Era uma mistura de coisas. Tá. Afunilou lá na frente. Uhum. Certo? Digamos que tinha uma rotatória. Lá afunilou. Agora pensa que assim, não é uma estrada que só vai. Existem entradas no meio do caminho. Tem, exato. Então você está numa fila e tem carro entrando, carro entrando, eles estão entrando na tua frente, você vai ficando para trás. Certo? Então esse é o gargalo. E o que é? Porque não existe controle de fluxo. Não existe controle nenhum de fluxo. Exatamente. E assim, ó, se a gente fosse pensar, esse exemplo que você trouxe, eu conheço bem a região e quando você olha fora de temporada, muitas vezes o gargalo está no ferryboat. Por quê? Porque a empresa que trabalha no ferryboat, ela coloca só um ferryboat. Então, tem alguns feriados, alguma coisa, o gargalo fica ali. Esse exemplo que o MH deu, que aconteceu, que o MH colocou agora, que aconteceu com ele ontem, no dia 1º de janeiro de 25, repare que o gargalo não estava no ferryboat. Não era o ferryboat o problema. Geralmente é, né? E até por uma questão de que o gargalo geralmente está no ferryboat, que o governo do estado, e aí eu não vou entrar no mérito, certo ou errado, enfim, já deu uma solução para o gargalo ferryboat, né? Que é a solução da ponte, que eles estão construindo uma ponte. Perfeito, exatamente. Né? Está sendo construída uma ponte. Mas repare que a ponte vai ajudar? Com certeza absoluta. Quando o gargalo é a ponte. Perfeito. Quando o gargalo for o ferryboat, que no caso agora vai ser a ponte, vai ser resolvido. Mas nesse caso, não, a ponte não resolveria. A ponte não ia ajudar em nada. Ontem a ponte não teria ajudado. Exato. Ia todo mundo e o que eu quero dizer com tudo isso? Ponte, em cima da ponte. Perfeito. E o que eu quero dizer com tudo isso? Porque antes, o que aconteceu ontem era, ao invés do MH ficar no meio da Bahia parado com o ferryboat, ele ia ficar no meio da ponte parado. E era o que ia acontecer. Né? Era o que ia acontecer. O que eu quero dizer com tudo isso, e aquilo que a gente vem falando nos nossos vídeos, você que é novo aqui, você vai... que está nos seguindo, junto com a gente aí nesses temas, etc., você vai ver nos nossos vídeos, que todos estão no nosso canal do YouTube, executive.br, Executive Consultores, procura lá no YouTube que você vai nos achar. A gente sempre fala que o gargalo, o poder limitante, hoje ele está aqui na tua empresa, num ponto da tua empresa, num ponto da tua linha de produção, amanhã ele está em outro lugar. E isso que eu falei agora é esse exemplo. Tá? Então, em outros dias, o ferryboat, nesse caso do MH, era o gargalo. Ontem não era o gargalo. Ontem o gargalo estava fora do ferryboat, estava lá na pista, lá no entroncamento que deveria ter. Tá? Então, é isso que a gente quer deixar claro, e foi por isso que a gente falou, pô, vamos fazer uma live, vamos conversar sobre isso. Porque isso aqui é um baita de um exemplo sobre gargalo, que hoje ele está aqui, numa etapa do teu processo dentro da empresa. Você resolveu ele, amanhã ele vai estar em outro lugar. E você nunca vai parar de olhar o gargalo, de revisitar o processo, de revisitar a sua empresa. Porque, de novo, muitas vezes o gargalo está na linha de produção, pode estar, mas ele também pode estar no financeiro, mas ele também pode estar na retaguarda da tua empresa, que a gente fala, no administrativo, né? Então, a gente quis fazer essa analogia, trazer esse exemplo do MH, porque além de deixar claro assim, ó, existe gargalo em tudo, mas também mostrar que ele é flutuante. Eu uso essa palavra. Ele flutua de um lugar para o outro, dependendo das condições e as melhorias que você faz.
tá? Você nunca vai deixar de ter algo. Por quê? Porque ele é o teu poder limitante. E se ele é o teu poder limitante, dentro dos 3 princípios nossos, que é a gestão do crescimento, para você crescer, você precisa gerir ele. Você precisa gerir esse gargalo, você precisa gerir esse poder limitante, né? Para que você consiga prosperar, crescer. Certo, MH? Isso. Aí, não, isso é perfeito o que você falou. E o facilita também o exemplo para a gente identificar onde está o gargalo. E normalmente o gargalo é onde está a fila. É. Né? Onde está a fila. No caso ali, a fila não era na ponte. E o que a gente quer dizer? O que a gente fica imaginando ali? Digamos que cada carro é um produto que precisa ser processado. Para você faturar, ele precisa estar lá em Curitiba, digamos. Agora, se você tem um gargalo e vai entupindo de trabalho ali, só vira confusão. Então, é uma analogia muito boa para quando a gente tem muito para ser processado, que às vezes, não às vezes, sempre, é você equilibrar a sua produção, reduzir, maximizar no gargalo, mas diminuir nos outros pontos. Para que depois o seu sistema dê vazão no máximo da sua capacidade. E não estresse o sistema além disso. Né? Isso aí. E assim, esse negócio, esse exemplo de ontem aí, do ferryboat, da travessia dos carros, pro poder público é difícil você resolver esse problema, tá? Não é fácil, não. Lógico, o mundo ideal era ter 3 pistas de cada lado e uma ponte também com 3 pistas de cada lado. Resolveria o problema. Porque não tem como você chegar para a população... afunilar, né? Vai afunilar, porque você não pode chegar para a população e falar, vocês aqui, ó, vocês saem de casa para voltar, né, ou vocês saem daqui para voltar para sua casa, lá em Curitiba, nesse caso, só às 18h30, e depois vocês aqui só às 19h30. Aí você consegue dar uma vazão, mas você não... o pessoal vai saindo. Tinha lá em Angola, Angola, o centro é muito travado, né? E aí eles construíram estradas para que o pessoal, a região de fora começou a crescer com os expatriados, e eles construíram aqueles highways para chegar no trânsito. Só que lá no centro continua a mesma coisa, o mesmo trânsito louco. E eu me lembro, assim, um cara que falou assim, perfeito, falou, estão construindo essas estradas, o único que vai acontecer é que todo mundo vai chegar mais rápido no mesmo trânsito. Exatamente. Ele falou, perfeito. Vão chegar mais rápido no gargalo. Vão chegar mais rápido no gargalo, mas não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Ótimo, MH! Eu acho que a gente conseguiu o que a gente queria, viu? Era essa a ideia, era fazer uma live sobre um exemplo que aconteceu com você ontem, e essa live dentro dos 3 princípios nossos de gestão, para mim faz total sentido, e a gente conseguiu dar esse exemplo, fazer essa analogia e mostrar que isso você pode trazer para dentro da sua empresa. É um baita de um exemplo aí do que aconteceu ontem. Mais alguma coisa, MH? Por hoje é isso. Gente, faço questão novamente. Para você que está chegando agora, para você que começou a nos seguir recentemente, nós temos o nosso canal no YouTube, Executive Consultores. Nos procure lá. Nós temos semanalmente aí mais 2 vídeos, 2 conteúdos que a gente posta, que a gente faz questão de mostrar para vocês, tá? E fiquem à vontade para compartilhar essas informações, compartilhar esses vídeos, porque o que a gente quer, sim, é agregar valor, fazer com que você, empresário, pense um pouquinho diferente, tá bom? Muito obrigado, um ótimo ano a todos, que 2025 seja excelente, com muita saúde, prosperidade a todos. É isso que eu, o MH, a Executive, deseja a cada um de vocês, tá bom? Nos encontramos na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.